intoxicados por uma toxina, né, de origem bacteriana, e ele deu o nome de botulismo porque, acho que em alemão, Botulus é salsicha. Já no século XX, esse doutor aqui já trabalhava, que é oftalmologista, na correção do estrabismo, e já foi aprovado pela FDA para o uso, né, da toxina em desordens neuromusculares e oculares. E por acaso um casal, que ele era oftalmologista e ela dermatologista, trabalhando nessas questões de oftalmologia, ela observou que os pacientes estavam com menos rugas na correção de estrabismos, blefaroespasmos, e ela falou para o marido, acho que tem alguma relação, e aí eles, estudando os casos, viram que realmente poderia ser utilizado na parte estética, na correção de rugas, mas rugas dinâmicas, né, que tem a ver com a movimentação dos músculos. E aí passou também no século XX a ser aprovado pela FDA para uso estético, anti-ruga. A estrutura dimensional, que é formado por uma cadeia leve, cadeia pesada, unido por pontes de enxofre. Isso também tem muito artigo que eu passei para vocês, muitas TCCs também que estão esmiuçando melhor essa parte mais teórica, né? Mecanismo de ação, né? Que basicamente, resumindo, a toxina botulínica inibe a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Quando eu achava no YouTube alguma coisa interessante, algum vídeo que explicava aqui no caso, um legal mecanismo de ação, eu deixei salvo aqui para vocês depois assistirem, consultarem, usarem nos cursos de vocês. As principais utilizações na área odontológica, né, até 2019 só era permitido para questões funcionais, né? Agora é permitido também para as correções estéticas, o uso da toxina botulínica. Outras utilizações, eu tive que ter posto etc, porque realmente a coisa é infinita. A cada dia aparece mais utilização da toxina botulínica na área médica, né? Na área da saúde. Aqui também as principais rugas, né? Regiões das rugas para atuação da toxina botulínica, né? Aplicações estéticas. Contraindicações, tem as relativas, que é com relação à limitação, e as absolutas, que não deve se utilizar mesmo. Aí está relacionado. Eu vou passar rápido, porque a minha intenção é ir para a prática. Prática no nosso... Porque aí vocês vão... Eu adorei, ó, vocês verem que eu sou meio doente, né? Eu gosto de artigo e gosto de manequim, adoro. Então, assim, cada curso que eu ia, eu fazia outro eu pegava na internet. Então, isso vai sedimentando, né? O nome dos músculos e outros detalhes também que a gente tem que fixar, né? Então, a toxina botulínica, ela é um produto biológico e ela é bem sensível, né? A questão da armazenagem, de reconstituição. Então, são precauções que você tem que ter, refrigeração, armazenamento, para a utilização desse produto. Porque ele é justamente muito sensível, ele parece a resina, né, na área odontológica. É que vocês já trabalharam com amálgama? Já. Eu tenho bem diferente na resina, né? Quando chegava quebrado alguma amálgama, eu colocava uma amálgama, preparava com um assim. Mesmo? Hoje eu não faço mais. Você nem chegou a fazer amálgama. Porque é que, na verdade, eu me formei com 42 anos de idade. Eu já tinha uma certa idade. Eu tenho 51, então tem 9 anos. Bem, na minha faculdade, a gente fazia pesando numa balança de eu tenho essa balança. grau e pistilo, tinha que aperizar o grau. Lençol de camurça. E trabalhei 21 anos no estado. Era Só atendia amálgama, criança, né? só amálgama. A gente nem tinha fotopolimerizador, não. Resina eles mandavam, mas resina aquela que misturava com size. E antigamente mandava o da Aptic, que era da Johnson & Johnson, depois passaram a mandar o com size, passo a passo.
Mas eu não gostava de fazer. Por quê? Porque no posto de saúde você não tem condição de isolamento, trabalhar com resina, eu ainda preferia fazer o amálgama, apesar de toda a questão da contaminação. A gente consegue trabalhar com amálgama no dente sujo, na saliva, no sangue. Na resina não, né? A resina tem que estar um ambiente muito bem preparado e adequado. Ainda mais essas, né, mais simples. Essas são as principais marcas comerciais encontradas no Brasil. O Botox, né, foi a primeira toxina a nível fora do Brasil também, né? E depois apareceram algumas chinesas, que são as mais atuais, acho que é Xiaomi, Nutrilift, na boca. Mas é confiável? Então, elas não, como é um produto biológico, elas não podem ser comparadas. Até para você avaliar elas é muito complicado, porque elas são produtos de cepas bacterianas. Então, elas não podem nem ser muito comparadas. É feita uma comparação de doses, tudo, mas assim, são produtos meio que exclusivos de cada fabricante, de acordo com as cepas que utiliza. É assim, eu já ouvi muitos médicos falar, e a minha experiência, assim, como paciente, eu tinha uma cirurgião plástica que sublocava o espaço aqui do médico que locou por 12 anos essa sala aqui do lado, que a Nádia usa. Ela era cirurgião plástica, ele era gastro e proctologista. Ela vinha um dia da semana e basicamente o consultório dela era na Pedro de Toledo, mas como ela era aqui do Tatuapé, ela tinha algumas clientes, ela vinha só no final da tarde, na quinta-feira, e fazia assim, um pós-operatório muito raro, mas era toxina botulínica. E eu era cliente dela. A gente trocava serviço, fiz uns tratamentos na boca, ela aplicava, ela usava o Dysport. Nossa, e realmente, para mim durar, eu fazia 2 vezes por ano. Às vezes até menos, às vezes eu fazia 1 vez por ano só. E olha que eu sou bem assim, né? Descendente italiano, eu falo com as mãos, eu falo com o rosto também. Mas ele durava bastante. Depois que ela foi embora, eu passei a fazer nos cursos, né? E com a Nádia, eu fiz o Botulim, acho que num curso, e depois eu passei só a fazer o Botox. Mas nunca mais durou tanto. Eu ia perguntar isso, qual pode ser a diferença entre eles? Então, o halo de dispersão. Tanto que ela fazia poucas. Ela só trabalhava o terço superior e ela fazia pouquíssimos pontos. Porque a gente sabe, depois eu vou mostrar para vocês, que o halo de dispersão do Dysport é bem maior do que o da... É maior do que o Xiaomi, o halo na bota de ação é maior, entendeu? Então você não precisa fazer vários pontos, igual se você vai fazer no Botolift. O halo de ação dele é maior, entendeu? Entendi. Uma coisa que eu ouvi falar também, não sei se procede, mas assim, da boca e da internet também, que quem tem pouca experiência, é mais difícil trabalhar com o Dysport, porque como você não controla, ele tem um halo de dispersão maior, você pode pegar músculos que você não quer pegar. E aí você ter uma intercorrência, por exemplo, uma pitose, você tá da sobrancelha, é mais difícil para ou dos olhos, né, da pálpebra. O paciente ele só quer levantar as coisas. E aí ele vai fazer um procedimento e o negócio arreia, aí é uma coisa bem desagradável. Apesar de que, graças a Deus, é um efeito temporário, né? Mas assim, o paciente está te pagando por fazer aquele procedimento, ele não vai gostar, né? Aí você começa a pegar a mão um pouquinho, aí dá pra você começar a usar esse daí. Ele é um pouco mais caro, mas assim, sabe, todos vão, mas esse é uma Ferrari, né? Vamos dizer assim. É uma Ferrari, Dura mais tempo. É isso que eu ia falar, e tem a diferença de duração também, provavelmente. Dura, 2 vezes por ano. Então, o tempo de duração eu falo por mim, né? Experiência pessoal. Mas assim, a questão do halo de dispersão está na literatura mesmo. Mas a gente tem também, desculpa, Não, a gente tem visto bastante nos cursos a respeito da ação da toxina, dos preenchedores depois do Covid. Tem durado muito menos. Não tem também? Você não tem visto? Às vezes você fala assim,
2 meses e meio, 3, já acabou. Jura? Mas será que é só para quem pegou? Será que está tendo algum estudo sobre isso? Tá tendo vários estudos sobre isso a respeito. Eu acho que eu tenho Você tem também? que eu mandei para vocês. E tem, Eu tenho lá. Pode ser sim indignação, porque quando eu peguei Covid, eu fiquei cheio de mancha. Aqui, ó, quando eu saio no sol, ela aparece, mas é só nesse braço. E eu tenho certeza que foi depois da Covid. E aí, quando eu tava no resort, eu encontrei mais 2 pessoas com o mesmo, que foi na Covid, que também percebeu. Só que pega um membro só, meu, pegou o braço, o da moça pegou uma perna e do filho dela pegou a outra perna. Mas é umas manchas que quando a gente sai no sol, aparece. Aqui não dá pra ver, porque eu peguei sol, fiquei meio morena, mas quando eu tô bem branquinha, fica umas manchas. E é da Covid. Muitas coisas ainda vão surgir. Eles ainda estão estudando as reações que causaram tanto a Covid como as vacinas também, né? E a própria toxina botulínica, ela estimula a produção de anticorpos. E as pessoas também começaram, às vezes, a fazer muito a miúde, né, a toxina, não esperar estudos, isso o você tempo, deve né? ter visto em artigo, que ele absorve o osso, né? Isso já é comprovado. Então eu não vi. Talvez tenha até nos artigos, porque assim, eu fui baixando, mas eu não tive tempo também de ler tudo. Que Né? dá E absorve o osso. A toxina? Sim, toxina. Já comprovado já, cientificamente. E você tem essa Que referência? absorve o osso. Você não tem a referência. Eu posso achar pra você. Interessante. Então, porque assim, eu vou pedir até para depois alguém fazer um grupo Eu entre faço. a Pra todas gente e um entrarem. passando a informação para o outro. Mas ela reabsorve o osso como? Porque assim, No geral, onde já aplicado? comprovado já. Mas Então, ela tem que ter reabsorve Não é uma uma quantidade. Ela vai reabsorver o osso. A longo prazo ela vai reabsorver o seu osso. Mas não é um osso local, da força facial. da face. O osso É, da face. da o região osso da do face. osso, Então, o mas osso é, da ó, face. uma coisa é ela reabsorver porque ela diminui a força muscular, então não incide tanta força sobre o osso e aí não tem o estímulo. E aí, né, Sim. pode ter uma relação. Agora, agir reabsorvendo de que forma? Será que é assim? Porque diminui a força da musculatura, que aí também deixando tem efeito poroso. neurológico, também tem, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem mais a ver Mas é com o que isso. você está falando, por quê? A gente está paralisando o músculo. Isso. Automaticamente, a gente paralisando o músculo, a gente está mexendo com a parte neuromotora também. Aham. A gente está paralisando aquele músculo. Então, vai ter o osso vai ter reabsorção. Tanto que tem estudos científicos de preenchimento no momento que se você não, quando você faz MD Codes, que você vai aplicar e você tem que retroinjetar e aplicar, né? Você não pode aplicar colado no osso, de reabsorção também. Nossa, por má aplicação, né? Já tem estudos científicos também. Esse eu tenho certeza que eu já li. Porque eu acho que eu já li um estudo que falava isso, de você diminuir a força da musculatura, Mas isso por isso, mas isso é a longo prazo, né? Agora aquela coisa que faz a vida inteira. Mas aí também tem ter. que ver, né, até que ponto é uma reabsorção fisiológica de envelhecimento, né? E você não pode nem falar isso, como você vai vender e vai falar, não pode nem falar. Mas já tem estudo já. Mas é pra se pensar, né? É bom pra a gente saber pra... Não, mas vai ter que ter muito estudo, porque precisa ver se também, você colocando, como você falou, se o efeito é funcional, levando, ou se o efeito é local, da medicação, quimicamente falando, né, sobre o osso. Eu vou tentar achar e mando para vocês. Esse artigo. Você passa para mim? Tá. Então, aí eu coloquei algumas coisas com relação a cada um dos produtos comerciais, né? Esse é o mais conhecido, o Botox, onde ele é fabricado, o nome científico, né, da toxina, ona botulina toxina A, a composição, a maioria deles tem albumina, e quem é alérgico ao ovo, né, precisa
evitar esses que têm a albumina humana. Você não pode ter, já é relatado vários casos de alergia. Aí tem a condição de armazenamento dele. Foi a primeira marca registrada. O nome inicial dele era Oculino, porque era usado pelos oftalmologistas. Depois é que a Allergan passou a usar esse termo Botox. E eles não vendiam pra gente, né? Até uns anos atrás. Há uns 4, né? 4, 5 anos atrás. Não vendia. Você tinha que ter um representante que era amigo de não sei quem, que não sei quem, para vender o Botox. A gente não comprava, era só para a área médica. Então, quando eu estava fazendo um curso de ortodontia, foi um pessoal lá dar um curso. Mas para a gente que era dentista, era só a parte funcional. E realmente precisava fazer um cadastro na Allergan para poder adquirir, mas precisava ser médico, precisava ter CRM. Então você tinha que pedir para um colega. Aí ele está falando que as apresentações são de 50, 100 e 200, né? Aí quando você faz uma aplicação no paciente e sobra, pode guardar? Então, não é o ideal, né? Então, eu já ouvi o pessoal falando isso. Então é essa, na Porque verdade. Verdade, tem na verdade é pouco, né? É pra falar? Não. Depois corta. Começou, agora termina. Ele está fazendo só pro Instagram, não é pra... É assim, eles falam que você pode guardar até 15 dias. Bem refrigerado, aquela geladeira que você só coloca. Mas eles falam quem? A indústria? A indústria. Porque quando eles colocam aqui, utilizado até 3 dias. Então, mas aí falou? é a indústria que falou, até 15, porque não tem o tempo que você tem. A toxina você aplica, ela tem um tempo de fazer a função dela até 15 dias. Então, até 15 dias... Fazer o retoque. Você pode fazer o retoque ou não, né? Pra gente não ficar fazendo só aquele terço. Se você faz também para bruxismo, também vai muito, vai mais de 70 Mais de unidades. 70 unidades. E homem vai mais do que mulher. Então. Um homem Porque estão usando até pra você afinar o rosto. Sim, tá fazendo assim. Pra força afina muscular. mesmo. Afina também. Do meu masseter aqui. E como, eu Só não que entendo dá uma dor de nada, cabeça gente, quando eu não faz sei isso. nada disso, mas como vocês lidam com a expectativa do paciente? Porque a pessoa tem uma ideia de que vai sair de um jeito, né? Não, mas aí quando ela vem com muita expectativa, eu quero sair parecendo a Angelina Jolie. Então não. Então você Tem que pôr o pé dela no chão. tem que nascer de novo. Aí você tem que nascer de novo. O paciente que eu leio, ele confunde, né? Ele não sabe que situação tem que ser resolvida. Por exemplo, com preenchedor, com bioestimulador. Para eles é tudo botox. Para eles é tudo botox. Na verdade, assim, qualquer tipo a gente precisa bastante, para todos vocês que vão iniciar, né? Ter uma anamnese bem interessante para o paciente responder tudo. Depois eu vou contar daquela nossa, né? Aí, porque aí ela vai colocar a expectativa dela ali. Aí a gente vai olhar, se ela falar, não, eu quero transformar. Eu estou muito mal, briguei com o marido, ou eu estou me sentindo muito feia, aí eu quero ficar linda. O que eu vejo que é muito importante é você ter foto. Por quê? Você vai fazer um bioestimulador. Isso. Sim. E aí? Ela volta daqui 2 meses, achei que não deu resultado. E aí, como você vai provar? Eu que sou E a antiga gente provou com fotos. e não fazia foto, porque a gente nem tinha celular, quando eu descobri, não tinha celular. Quantos pacientes chegaram para fazer um dente anterior e depois quando... Ai, doutora, mas eu acho que esse daqui, mas não foi esse que eu fiz, foi esse. O paciente... Ele perde completamente a noção. Mas hoje, né? Hoje a mídia ela tá Você tem que ser documentado, Você né? tem que se documentar, porque eles querem. Ó, a gente tem um caso lá que a mulher todo dia ela chega e fala: mas eu tô com
Ah, ela fez um bioestimulador faz 5 anos já. Mentira. Eu vou te mostrar Já uma. foi a expressão. Faz uns 8 meses já. Não vi resultado. Ai, Não tô não vendo vi. resultado. Ai, vai. A pessoa quer aproveitar. É isso mesmo. A gente tem uma fé, né? A gente É, tem uma fé. então isso tem um monte. Então, como que a gente. Você vai ler ali aquela anamnese, vai lá, eles vão falar. Você tem cuidado, por exemplo, como nós estávamos. A paciente chegou e respondeu. Você vai ao médico sempre? A paciente respondeu. Vou sempre ao médico e cuido muito da minha pele, estou sendo acompanhada. O que você entende? Porque a saúde dela está ótima, não tá? Ela está apta a fazer qualquer procedimento, né? Sim. Só que não foi assim. Né? Uma caixinha amarela que paciente tem. Era paciente da Silvia. Ah, tem uma convulsão? No procedimento? Não, foi assim. Eu fiz um bioestimulador. E bioestimulador, só para vocês terem uma ideia, é sem vaso. vaso. Anestésico sem vaso. Anestésico sem vaso. Aí ela começou a ficar branca. Todo mundo já sabe que é, isso aí, né? Aí eu falei, ela vai. Eu falei, vai. Tava com a minha outra amiga, eu falei, ela vai desmaiar. Aí ela mesma falou, vou desmaiar. Aí ela caiu, ficou bufada, desmaiou. Aí só quando ela desmaiou, ela começou a se entortar. Virar os olhos. Funcionando. Não, Aí eu olhei pra ela, na hora, eu olhei pra ela, Cleusa, vem. Aí a Cleusa veio, levantou as pernas dela, tal, beleza, foi voltando, mas e aí? Agora se você vai não volta? denegar o seu. E depois ela falou o quê? Vocês conversaram com Não, ela? ela passou muito mal, que ela vomitou, ela passava mal, ela desmaiava, ela voltava. Nossa, foi uma cena muito difícil. Se você estiver um pouco preparado, você chama o SAMU, né? E aí, graças a Deus, foi revertendo a situação. A hora que ela começou a melhorar, a Silvinha falou, vamos medir a pressão dela. Já tinha medido antes. Falei, não, vamos medir agora, porque quando a gente vê a pressão dela, aí que nós vamos enlouquecer, né? Então foi melhorando, melhorou primeiro. Quando ela melhorou, a gente mediu a pressão dela, estava 8 por 6. Ou seja, ela tava passando mal. Tamo rindo. Tava Aí, quase ela era. E aí eu corri e fui olhar na amnésia dela, porque ela estava num instituto, num curso. Eu fui lá na amnésia dela, eu olhei tudo ali direitinho, ela falou que estava tudo certo, tal e coisa. E a gente ainda tinha aplicado anestesia sem vaso, não aconteceu nada. Aí nós relatamos tudo aqui, a gente escreveu e perguntamos para ela falou, Já tinha me eu já tinha acontecido isso. Falei, filho da mãe, né? Desculpa lá. Não anotou. Eu poderia ter morrido, acabado com a vida de todo mundo, do instituto, das meninas que estavam tendo aulas lá. Por quê? Ela negligenciou. E aí eu falei para ela, você deveria ter relatado isso daí, explicado. A gente não deixou ela embora, chamou o marido, eu chamei o marido, falei, assim, agora você só vai voltar quando você tiver uma carta do seu neuro. Entendeu? Tem algum problema e tem que ser tratado. Então, Tem que ir pro neuro, tem algum problema. Alguma coisa. Não, mas Sim. olha, eu vou te falar, o que o paciente mente ali Mente, Uma vez, é. assim, não sei vocês, já desmaiou alguém na cadeira Já. de vocês? Já desmaiou na minha Já. cadeira. Eu tava fazendo uma Desmaia cirurgia e desmaiou na minha cadeira. Parou. Não, isso não é Na nada. minha, O depois doutor João anestesiou, começou a anestesiar a paciente, depois a gente ficou sabendo que teve um início de infarto na cadeira, mas ela tinha tido um infarto recentemente e não colocou no anamnese. Só que eu tenho o do meu... Aí quando começou a anestesiar, ela já infartou, aí veio SAMU, veio tudo. Só que o do meu amigo morreu. Aí, Faz uns 3 meses. Infarto na cadeira. Começou a aplicar anestesia, um trisco de anestesia para fazer um preparo provisório. Morreu. aí. 40 anos. Aí conseguiu socorrer e tudo e tal. Aí depois, quando colocou no SAMU, ele já tinha morrido ali. Aí a família falou que ele estava tendo quadros. Aí então, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas quem viu ali passou muito mal. A pior coisa que O tem. cara continua depois. É a pior coisa. Então, Pior. Na minha faculdade, uma colega foi atender a outra na hora do almoço, na clínica. Ela teve um AVC, a que estava sendo atendida. Uma anestesia para fazer uma restauração. Aí, ó.
Aí, gente, eu falo pra vocês, nunca vai não, se é muito recuperar, eu tava outro dia também, esses quadros assim, é importante porque tem que ver a expectativa do paciente, a profissão dela, gente. Eu vou falar, desculpa, você que tá falando e eu que tô falando. Não. Sabe uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer? Aferir a pressão. Sim, ninguém faz. Aí, o que aconteceu? Chegou uma assistente se preparando para a promotoria lá, né, que precisa fazer uma endo. E eu atendendo na minha sala e a minha primeira informação é a minha endo, sabe? Aí a endodontista estava fazendo lá nela, eu tô atendendo a paciente aqui, eu escutei assim. Eu falei, caralho, engraçado esse barulho, né? De novo. Aí eu falei pra minha paciente, você tá ouvindo? Ela falou, eu ouvi. Aí eu levantei e fui na outra sala do lado. Chegando lá, a paciente estava... Ela começou a anestesiar a paciente com articaína e a paciente começou a ter alergia. Fecha a glote. Aí tava fechando, aí eu fui falando, eu falei assim, Lari, você tem convênio com a paciente? Ela falou, tem. Então vamos ali no São Luís. Cadê elas ali foram pro São Luís? O médico sabe de nada. Os médicos não sabem nada. Aí passou um antialérgico para ela lá na veia. Aí ela foi melhorando, levei ela pro consultório. Falei, você não pode ir embora. Esperei a família toda vir buscar. Fiquei no hospital, trouxe de volta. Esperei. Sabe o que ela tinha alergia? Que eu fui olhar na composição? Camarão. Tem na composição da articaína. Tá brincando? Sim. Então vigia, viu? Não tenho alergia de camarão. Nossa. Quem quer água? Sério. Eu quero. Então então você tem que ver quando a pessoa tem, faz o E quando essa mulher desmaiou, acho que eu já tô acostumada, porque já aconteceu. Eu fiquei nervosa, óbvio, mas não foi uma coisa que me desesperou, porque já tinha acontecido comigo. Obrigada. Já foi a terceira vez que aconteceu. Como eu fazendo preenchimento também, se entortou, mesma coisa. Então, a profissão, ela tem muito a ver. Às vezes o paciente, eu atendo 2 convênios, e às vezes o paciente acha que ele não sei, né? Eles acham que é demais do convênio, sei lá. E aí chega assim, não põe a profissão. Mas quando põe a profissão, eu acho tão bom, né? Eu falo para minha secretária, volta lá e pergunta para ele a profissão, por favor. Aí teve um que chegou, não colocou, e eu falei assim, você sabe que é interessante você colocar a profissão? Pra gente não interessa a sua profissão. Interessa é o anestésico que eu vou dar em você, o tipo de medicação que eu vou dar aí. Falei, então, sabe por quê? Porque tem profissão que o paciente ele tem uma adrenalina muito maior do que a outra. E vai com a medicação e acontece, você pode ter um piripaque aqui e morrer. E só porque você não quis dizer, nossa, mas a pessoa fica muito sem graça. Mas é bom fazer. Porque não vai por quê? É garoto programa, né? Mesmo você não tem vergonha, assim, E aí... mas tem que pôr, sabia? Tem que pôr, funcionário de banco, cuidado com eles. Gerente de banco, cuidado. Primeiro eles têm um buchismo que você não tem, né? Tem que fazer, todo mundo tem que fazer uma habilitação. Enfermeiros, professor de estado. Policial. Eles querem, sabe o que é atestado? O professor é a raça que você coloca o horário que você tiver, não tem problema. Você sabe quando eu fui fazer odontologia, eu trabalhava na PCD, como fala? Deixa, Marcinho. No CIOSP. Eu trabalhei em todos os CIOSP. Aí o pessoal vinha da prefeitura, eu preciso, não tinha um santo que não queria testar, que não queria horas. Pensa pra mim não tinha um santo. No espelho. Não, mas eu também atendia muita professora afastada. Por depressão, por pânico, muita coisa. Sabe que na parte da acupuntura a gente vê muito essa parte da profissão. Né? Até é engraçado que uma vez eu peguei uma paciente e... Só que eu não lembrava disso na parte da acupuntura, você falou põe idade, né? Uma coisa que eu tive uma paciente e ela era muito ansiosa, né? Tava com insônia e tal. Aí perguntou a profissão dela, sou assistente social na casa do menor. Vixe, aí na anamnese tinha lá para você pontuar seu nível de estresse, de ansiedade.
Ai, qual é o seu nível de estresse? 2. Qual é o seu nível de ansiedade? 2 também. Medo? Ai, medo 0. Mas a mulher não dormia. Olha. Aí você associa, você olha, aí eu olhava a profissão dela e falava, não bate. Uma ansiedade que não dormia, uma insônia que, assim, absurda. E vai falar que não tem estresse, que não tem ansiedade, que não tem medo. Ela não estava ligada. Psicóloga, assistente social da casa do menor. Aí a gente, tá. Então vamos tratar. Coitado, vai pegar o trauma, tá iniciando. Já vi tanta coisa. A enfermagem já deve ter visto muita Eu trabalhei em coisa. criança em casa de acolhimento e eu vou te falar uma coisa. Adorava as crianças. Tipo, né, crianças de risco, criança que foi estuprada pelo pai, foi separada. As crianças são uma maravilha. Por mais que elas venham com trauma, com estresse, são uma maravilha. O problema era mais a direção, os funcionários que trabalhavam Ela com era você. assistente Porque eu vou te social, falar- então o relacionamento Isso. dela, ela Não, o com a relacionamento direção, com o interno é uma maravilha. com Não é os um problema. funcionários. O problema é normalmente a direção, alguma coisa. Se as pessoas já estão estressadas com outros problemas, descontam em cima. O dente tá lá já tá na dentina, né? Tá tipo, você, não, eu sou super calmo. Todos. Vocês estão falando tudo isso agora, eu tô E a pensando aqui. Viviane aqui Uma tá- informação tá- importante para colocar Tô na ouvindo. anamnese, que na minha pelo menos não tem, é se a pessoa tem convênio médico e qual, né? Sim. Isso aí Eu tenho. Você Na tem? minha menina tem. Na minha não tem. Nossa, precisa Na poder minha também. tem. Interessante também. Né? Precisa Ela fazer falando exames. agora, eu E aí, pensei, você passa porque mal, meu você filho leva tá pra passando mal onde? ali, Pra onde você vai levar? né? Se Então, for Até esperar, você E ligar pro você telefone sabe de que emergência, você ela sendo um colocou profissional que né? vocês são, vocês têm que ir lá e ficar junto, né? Sim. E toda vez que acontece, eu vou e fico junto. 4, 5 horas, 6 horas lá. Aí os médicos falam, nossa, que dentista diferente veio, né? É uma responsabilidade que você tem. E tem Não, que tem ir. que ser. E tem que saber um pouquinho, porque também às vezes o médico fala assim, coloca qualquer responsabilidade, piora essa situação. Piora. Porque aí ele vai jogar toda a culpa de qualquer coisa que aconteceu pós estar dentro do hospital, vai falar que foi você. Que foi você. Aí você pega a sua anamnese. Teve uma clínica que eu saí de lá porque não tinha condições nenhuma. Ele não anotava literalmente nada. Eu falei assim, mas qual implante você colocou? Aí eu falei, então, Tem que ver se está na ficha. O paciente fez um implante com você, isso nós estamos falando de uma ficha de 6, 7 meses. Não estamos nem falando de uma ficha de... Mas não é assim do implante que cola na ficha? Lá Só no que nem consultório isso eu eles se colo na preocupavam em ficha fazer. e ainda faço Não uma fichinha colava? pro paciente, colo pro paciente e o paciente leva uma carteirinha pra casa. na verdade, tem Os que ter. implantes que ele São tem, isso é o três correto. etiquetinhas de Pelo CRO é o implante. correto. O paciente Eu nem Você- sabia que era pelo CRO, mas Você eu acho tem que, que levar. acho que é o direito dele. Se amanhã ele mudou, não sei pra onde, não vai fazer a coroa comigo. Ou mudou, não sei pra onde, quebrou a coroa dele. Aí não sabe que implante que Não veio sabe, daí. o paciente É, não por sabe isso que que implante que ele tem. E é por isso Mas que vem 3 vias. mas aí dá Uma do duas, paciente, deixa duas na uma ficha, no duas consultório, na Isso ficha. no nosso acontece direto. ou do cirurgião que vai fazer, e a outra que é do consultório. Então, eu deixo Escreve lá no qual que é, consultório, dá faço a pra carteirinha levar. pro paciente. E aí você Mas põe os materiais da harmonização ficha facial, a gente no- guarda também as na etiquetas ficha da clínica. do prontuário do paciente para é. saber o que foi colocado ali, né? É assim Né, mesmo. o material usado na harmonização facial, fios, preenchedor, Tem que colocar estimulador, cor. guarda as etiquetas. E Sabe uma E coisa aí, que é muito importante que aconteceu lá? Dessa moça aí da Clicri. Ai, não sei o que, não vi. Abri na frente do paciente. Isso aqui eu estou usando em você, olha, vou preparar agora, quero que você veja. Abrindo a caixinha. Concorda? Porque depois ele vai falar, não vi aí. Até o box. Não Não sei o que ela comigo aplicou em aqui, mim. não sei o que ela aplicou em mim, não, eu te mostrei. Na pandemia, eu fui perita judicial. Eu me fiz um cursinho online e me inscrevi. E como eu tenho algumas especialidades, logo o juiz me chamou. Então, até hoje, eu declinei das duas, ele me passou 3 processos. Eu declinei porque o meu amigo, advogado, que ia me ajudar, ele faleceu de Covid. E aí, eu falei, quem que vai me ajudar agora nessa parte que eu não entendo, né? Mas eu tô com o grupo ainda, eu sigo o pessoal do grupo. Eu fico horrorizada, gente do céu, eu tenho dó dos dentistas. Porque a gente não tem noção aonde a gente se mete dentro de um consultório.
Meu Deus do céu. Hoje eu tenho medo da odontologia, eu tenho medo. Tá certo, a gente vai ficando com idade, a gente vai ficando medrosa, porque a gente sabe, né, a responsabilidade. Mas hoje eu tenho medo. E o ser humano hoje, principalmente agora depois da Covid, o ser humano está totalmente, né, desvirtuado. E conversa com um, conversa com o outro, eu falei, meu Deus, só tenho casos assim que o pessoal relatando, mais o que colocam no grupo. Mas caso mais do quê? Não, primeiro de pacientes com má fé, né? De que já vão para extorquir dinheiro, para processar o profissional. E assim, eu sou de uma odontologia que eu só atendia gente indicada, conhecido, aquele núcleozinho meu. Então, eu confesso para vocês, a gente conversava com o paciente, nem anotava, nem documentava. Não, mas mesmo, Hoje, antigamente era a gente está brigando com o paciente no Instagram. A gente quer paciente, a gente quer paciente desconhecido, a gente quer paciente de qualquer jeito. Então, você está pondo um desconhecido dentro do seu consultório. Eu morro de medo. Eu, quarta-feira passada, o dentista se furou com Isso foi demais. O endo se furou com a lima do paciente, que eu sabia que era idético porque eu atendo a mãe e a mãe falou. A mãe falou, ó, porque ele não colocou na anamnese dele, que ele é. Aí, ele se furou, eu falei, paciente, né, falei pro dentista, ele falou, será que eu vou? Eu falei, vai, vamos. Aí largamos tudo lá, a gente foi pro... Aí eu falei, vou mandar uma mensagem pro paciente só para ver o comportamento dele. E vocês foram? Que eu tava lá na Zona Norte, né, no meu consultório, lá em Santana. Mas você procurou um posto são lugares certos. Lugares certos. Porque eu já fui e eu não fui atendida. Tem os lugares certos para ir. Não é qualquer lugar, não adianta ir para um ponto qualquer que não tem uma faz. etapa que você tem que fazer. Cada bairro tem um local específico. Aqui nessa região do Tatuapé Carrão, tem o Tatuapé. Na região da Vila Prudente tem aquele posto lá em cima da biblioteca. É muito bom. Não, Aí, eu já até café da manhã quando eu fui de tomar. lá eles passam Até eu que estava encaminhamento acompanhando, pro eles juiz. ofereceram se eu queria comer alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Aí eu mandei mensagem pro paciente e falei, olha, o doutor Cláudio se perfurou com um instrumento que foi usado em você e tal. Você fez seus exames recentemente? Tem alguma coisa para relatar? Não, eu fiz os exames, mas tá tudo bem. Mas quando você vai lá, você tem que falar, né, que você se machucou com um instrumento contaminado. E aí tem todo um eles fazem, procedimento lá. Você ele preencheu lá um questionário, né? Lá com um monte de perguntas. Aí eles fazem um exame de sangue para constatar que ele não tem HIV, né? Que o dentista ele não tinha HIV. E aí eles dão um coquetel que ele vai ter que tomar 28 dias. São os 2, 3 remédios. E aí faz super mal pro estômago, horrível, tem que tomar aquilo alimentar. Eu também não tive nada disso não. Nada, nenhuma reação, só fiquei amarela. Você ficou amarela? Não, ele fica... Uma reação nenhuma. O hígado foi pro espaço. Não, amarelo? Pode ser. E aí o paciente não é obrigado a relatar? Ele é obrigado a relatar. Ele fala pra mãe dele, que o médico orientou ele, que ele não tem que falar. Nossa, não acredito. Será? E aí você falou pra mãe dele? O que aconteceu? Não, quando aconteceu eu falei, olha, o doutor Cláudio se perfurou, tal, e aí mandei um print falei, olha só, eu perguntei pro seu filho, olha o que ele respondeu. Mas o médico falou que não é para falar? Essas doenças não são notificação com Deve ser mentira. Então, é isso que eu quero, por isso que eu tô perguntando aqui também. Eu acho que ele não precisa falar pro vizinho, pro amigo, mas o médico tem que falar, né? Então, mas é isso que eu queria saber. Tipo assim, o dentista ele não é obrigado a Tem que falar falar, que ele tem HIV? Acho que sim. Tem que falar porque ele tá Que nem ele tem siso para extrair. Bom, eu já não quero nem atender mais ele. Não, melhor atender. Eu não quero mais atender. Até porque ele tá omitindo. Não, eu tenho outros pacientes com HIV. Eu tenho. Mas uma paciente foi lá e falou pra mim, não, doutor, eu tô fazendo tratamento assim, tal. Aí eu fiquei puta. Como ele tá omitindo, ele pode falar que ele pegou no consultório. E você também, você não é obrigado, entendeu? Você não se sente confortável e capaz de atender. CRO te dá esse direito.
É difícil de agora você pega e cobra muito alto para ver se vai pagar. Não, você paga. Você paga. Não, ele não paga porque ele não estava fazendo nem, ele não conseguia pagar nem o básico. Então, porque ele tem 33 anos, é alcoólatra, não, jovem, lindo. Alcoólatra e a mãe que me falou, e mentiroso, né? Mentiroso. Imagina essa mãe como ficou, hein? Ai, também mas agora você pode justificar, né? Eu não quero mais atender porque ele não foi correto comigo, né? Isso. Também. Não é? A mãe não é porque não ele tem porque eu tenho que falar, não me sinto à vontade, não me sinto segura em atender. Isso, não me sinto segura porque ele não falou, ele faltou com a verdade. Porque assim como ele está omitindo isso, ele pode omitir outras coisas. Exatamente. Vai que porque pior que HIV é hepatite. Entendeu? Então, tudo é ruim. Pessoal, tô pipitando. Então, a gente tá aqui vendo, tá ótimo. Porque eu quero que vocês pintem o de vocês aí, sabe por quê? Porque eu queria que vocês depois tivessem em casa. Quem não pintar aqui, pinta depois em casa. Tira uma foto de mim ou dos meus manequins, porque eu acho legal. Vocês, assim, é bom para ter pro paciente, é bom para vocês, né, sedimentarem. E, assim, vocês podem fazer vocês em casa, gente. Eu não vou pedir para vocês fazerem, que vocês vão embora daqui, que nem eu. Mas, assim, olha só como a gente enxerga. É que eu, né, já tenho muita ruga. Olha, a gente enxerga o próximo. Ele salta. Não, vai ser ótimo, né, fazer. Eu fiz botox uma vez na vida. Não tem tanto, não. Nossa, não. E o bom é que ela não tem Wi-Fi aqui, né? Como que é isso, gente? Eu sei as piadinhas do Botox. O Wi-Fi é só um aqui na frente, não é? Não, é aqui, ó. Imagina o Wi-Fi aqui, assim. Tem umas pessoas que ela tem aqui fica tão assim, é igualzinho o Wi-Fi aqui, ó. Sério, pra tirar com o Botox, eu fiz isso. Tira aqui, ó, olha aqui. Você não tem Wi-Fi. Acho que eu tenho Wi-Fi, não. Bem, meninas, eu vou passando rápido, até a gente olha. Então, cada um deles, esse também tem albumina humana. Então, olha a apresentação desse em 300 e 500 UA. Então, mas não tem nada a ver, porque as unidades do dispo é medida em Spearwood, que é uma unidade europeia. As unidades do Botox e dos outros é unidade americana. Então, existe uma correlação que foi feita para a pessoa mais ou menos simular o quanto que aplicaria do Botox ou similares, comparando com o Dysport em unidades, mas assim, são medidas diferentes. É como se a gente estivesse medindo litro com centímetro. Entendeu? Entendi. Porque eu pensei assim, nossa, a embalagem deve ser grande e aí deve sobrar. Não, isso que eu pensei, entendi. Não. Mas ele também tem albumina humana, não é indicado para quem tem alergia a ovo. A toxina, você vai pegando, como um produto de limpeza. Aquele que você mais conhece, que você mais usa, você mais gosta. Na verdade, a Dysport é melhor, é mais cara, como já foi falado. Mas as outras é a mesma coisa. Assim, você vai pegando. A gente tem na verdade, a gente é meio discípulo, né? A nossa professora gosta muito do Xiaomi, a gente também, né, Silvinha? Eu gosto de Xiaomi, não gosto bastante. O bolo de Xiaomi não precisa de refrigeração, não é? É só até para você comprar. Ah, tá, depois precisa. Quando você dilui ela, precisa. Então, porque para ela você vai dar uso, por exemplo, quando você compra Botox, no Dysport, o vendedor, a empresa, entrega para você numa embalagem refrigerada. E você tem que manter. Agora, é Xiaomi, né? É, Xiaomi. Esse não. Ele não vem com refrigeração, mas depois de aberto você também tem que manter refrigerado. Entendi. Entendeu? Então, quem vai para uma outra cidade, gosta de usar o Xiaomi por conta disso. Eu deixei o Nobota. E o Prosigny, ele não tem
a albumina humana. Então, para pacientes que são alérgicos, né? Isso é bom. A albumina tipo do ovo, né? Aí dá preferência ao Procip. E o Xiaomi dá preferência quando você tem que fazer esse transporte que não requer, né, a refrigeração. Interessante. Eu tinha deixado aqui esse espaço grande para as questões de reconstituição. Vocês vão ver na literatura, muita gente falando o termo diluição e o termo reconstituição. Mas eu acredito, como os principais autores falam, que o termo certo é reconstituir, não diluir. Também acho. Porque existe a diluição da toxina botulínica. Depois de reconstituída, que é a mistura, porque ela é um pó liofilizado, estéril. Aí você reconstitui ela, você deixa ela no formato líquido da situação de pó. Ela passa por uma situação de líquido, isso se chama reconstituição. E não diluição. Diluição é quando você tem um líquido e você coloca um solvente e aí deixa ele mais líquido, mais diluído, né? Aí é diluição. Então você pode diluir mais a sua toxina botulínica, que já foi reconstituída. Já estava na forma líquida e você agregou mais solvente, deixou ela mais diluída. Por exemplo, no caso da utilização dela para mesoterapia, que são utilizações mais novas, né? Não só para paralisar músculo, é mais para hidratar, ou aquelas rugas mais fininhas, né? Não, mais para atuar a nível de derme, não para atuar intramuscularmente. Porque a ação da toxina botulínica para inibir o movimento muscular que cria aquela ruga dinâmica é uma aplicação intramuscular. Agora você tem que saber direitinho qual que é a profundidade, a espessura daquele músculo. Quem não tem conhecimento, por exemplo, não sei, de repente uma esteticista bem preparada, que estudou bastante, ela até sabe mais, às vezes, até com médico. Mas por isso que é importante saber muito bem a anatomia, senão se você está entregando para o seu paciente, não está entregando o resultado adequado, porque você não está atingindo o músculo. Você está colocando que aquele músculo é mais profundo, ou você ele é tão superficial que você ultrapassou ele e você está injetando supraósseo, vamos supor. Então você precisa saber a localização do músculo e a profundidade que ele está, para saber se você vai colocar só o bisel da sua agulha ou se você vai penetrar com essa agulha para atingir o corpo desse músculo, né? E, por exemplo, o corrugador, que é esse que eu estou pintando agora eu pintei de laranja. Ele é um músculo pequeno, mas ele é bem gordo. E ele tem a cabeça dele, que é essa parte mais próxima aqui desse amarelo, que é o músculo próximo. Ele é mais gordinho e depois ele tem uma cauda, que vai se afinando. Então, por exemplo, ele é um dos músculos mais difíceis de você bloquear a ação dele, porque ele é muito potente. Tem que aplicar bastante nele, bastante unidades. E não só na cabeça, você tem que aplicar também na cauda. Só que assim, a quantidade que você aplica na cabeça, por ser mais gordinho, às vezes tem que ser maior do que na cauda. A profundidade para atingir ele também é diferente na cabeça em relação à cauda. Então, por isso que é importante a anatomia, a localização, as características daquele músculo, né, com relação à profundidade, a espessura dele, para saber aplicar, não é só tantas unidades aqui, como uma receitinha, que em muitos cursos dados aí, né, tipo que esse aqui de algumas horas, mas esse daqui, a proposta é essa, esse daqui é um start só, era um bate-papo, para que vocês vejam a importância, quem ainda atua, né, quem já sabe, do estudo da anatomia. E como é importante você planejar de forma individualizada para o seu paciente, porque cada um é diferente. A idade do paciente varia, se ele é normocinético, hipercinético, características individuais. Por exemplo, eu faço com a ação dos músculos, meus occipitofrontais, rugas horizontais totais, ó.
de ponta a ponta na minha testa. Tem pacientes que fazem só central. Tem pacientes que fazem só lateral. Então, quer dizer, se você não tem o músculo, as fibras agindo, por exemplo, no centro, você vai aplicar toxina ali? Se você só tem agindo no centro, você vai aplicar toxina na cauda da sobrancelha? Quer dizer, cada caso é um caso que tem que ser avaliado, tem que ser planejado, tem que ser desenhado na face do paciente. E o paciente vai perceber isso. Quando ele fizer com você, que tem todos esses cuidados, você tira as fotos, você pede para o paciente fazer os diversos músculos, né? Para cada músculo tem um movimento próprio, né? Por exemplo, para eu fazer esse movimento meu no frontal, olha, eu tenho que fazer aquela cara de espanto, né? Para eu fazer esse movimento aqui, que acentua o próximo, o corrugador do supercílio, que é o laranja, o próximo é esse aqui também. Eles são músculos que a gente chama responsáveis pelas rugas glabelares, da glabela. A região da glabela é essa, que envolve prócero, que envolve o corrugador do supercílio e mais um músculozinho que em nenhum curso o professor falou dele. Mas ele também é importante. É o depressor do supercílio. Tanto que eu não tinha ele desenhado nos meus manequins. Eu coloquei hoje uma massinha naquele lá, das massinhas. Isso. Aquela cor de rosinha. Seu marido já te viu assim? Esse tem todo Olha pra lá. Esse depressor dos supercílios tem que tomar cuidado onde você aplica. A posição da agulha. A posição. Ele me conhece. Ele conhece já. A posição deve vir. Oi? Esse depressor dos supercílios, você tem que tomar bastante cuidado na posição da agulha que você coloca. Esse acho que deve ser por isso que nem falam tanto no bichinho, né? Então. Às vezes os professores omitem a existência dele justamente, né? Pela dificuldade de aplicação. E também, como a doutora falou, sobre a cauda, né? A cauda aqui, isso já entra na parte da toxina. Tem a toxina um pouco, a básica e a avançada. Essa parte de aplicar, parte do supercílio aí é avançada. É avançada. Porque você precisa bastante saber onde você vai pôr. Na verdade, eu acho que a Vivi está explicando muito bom, acho que já vai para avançada. Ótimo, já vai para avançada aqui. Porque já vai sair aplicando aquilo. Mas eu falei para vocês. Aqui a gente tem vocês que são especialistas. Também não, eu só quero entender. Então, vocês vão aplicar sim. Vocês vão aplicar. Não vou aplicar. Não, assim, com essa aulinha, né? Isso não é uma aula, uma pretensão de aula. Mas vocês vão começar a estudar e, assim, o interessante é a gente marcar outros momentos, sim, né? E fazer a prática mesmo, a reconstituição. Eu mesmo... Hoje não vai ter a prática? Cadê a toxina pra gente já aplicar? Ai, meu Deus. Então, para ter a prática... Pode me usar. A gente pode fazer a gente já procura, aí a gente compra fazer aquelas que cada um faz. Uma faz na outra, aquelas que já sabem, orientam aquelas que não sabem. Faz na outra. Eu nem vou fazer em mim. Vocês vão fazer em mim também. Vocês vão fazer em mim também. Eu nem vou aplicar. Nem vou aplicar no meu também. O Tiaguinho ali já tá na área. Oxi, eu não vou nem mexer nisso. Vou comprar o Discord. Vamos Me deixa eu queria também. Pra ver se realmente dura Tem alguma diferença de você fazer na pessoa branca e na pessoa preta? Não. Na pessoa amarela? Não. Não? Não. De pele, textura de pele? Outros procedimentos, não toxina. Toxina não faz diferença. Não. Outros procedimentos, por exemplo, quem tem a melanina um pouco mais brava, acentuada, não pode jato de plasma só se fizer preparo. Então já entra em outras aulas, entendeu? Mas assim, jato de plasma pra gente mais clarinho. Faz um preparo, né? Faz um preparo uma antes. medicaçãozinha antes pra não manchar a pele, né? A nossa pele mancha mais porque a linha é mais branquinha. Tá mais brava. Então, o jato de plasma, a professora Cris falou lá quando ela deu o jato de plasma lá na residência que eu estou fazendo, que ele entrega muito resultado. Não
entrega um resultado menor do que essas novas tecnologias que tem aí no mercado, agora que é o ultraformer, os lasers. Né? Só que assim, num custo bem baixo, a gente deixa às vezes de fazer, né? E um aparelhinho que eu acabei de comprar um para a Nádia fazer. De plasma? E eu queria que ela desse um treinamento. Para que serve o jato de plasma? O jato de plasma, ele tem duas ações. Uma é mais invasiva, que queima o tecido, e isso causa uma contração e o tecido acaba esticando. Ele se regenera, entendeu? Porque ele se regenera naquela forma, né, mais esticada. E tem aquela outra fórmula mais de bioestimulação. Ó, um exemplo. Ela tem isso aqui, ó. Olha, vocês estão vendo isso aqui? Ó. A pálpebra caída. Essa pálpebra caída. Se eu aplicando em toda essa região, vai fazer isso aqui, ó. Ai, eu quero. Você tomar uma medicação demais e fazer. Fica muito bom. Mas o meu, será que já não preciso fazer um lifting? Uma bléfaro? Não, mas eu acho que você tá muito bem. Eu acho que é só o jato. Não, ela fez faz pouco tempo. Eu acho que ela deve fazer uma outra sessão que fica muito bom dela. Não, não fiz. E quanto tempo dura a ação desse jato de plasma? Mas eu não fiz. Você ficou muito inchado. O tempo da nossa pele regenerar, mas esse é o problema. Fez 21 a 28 dias, né? Então faz nesse tempo. Eu até postei hoje, mas eu vi. Mas você precisa tomar. Nossa, mas eu fiz isso que faz. Isso que é o ruim. A gente faz isso, né? A gente faz. Não fica marcado, mas o músculo também. Dói? Não dói. Não dói. Pode pôr um pouquinho de anestésico também. Retrai demais a pele. Não, eu comprei baratinho. Depois dá. Eu comprei não. Você só vai ficar com o jeito relaxado, né? Mas isso aí. Mas ultraforma custa quanto? 200 mil? Ultraforma você colocar, né? Porque isso aí custa. Eu acho que uma sessão de jato, quanto que eu não Nádia sei. faz? É que em mim ela faz de graça, né? Mas eu não sei. Mas ela cobra baratinho, nossa. Eu até falo pra ela, você precisa cobrar mais caro, porque o que ele entrega é muito, né? Dura. É porque assim, não vai esperar também ficar com os... Quantas vezes por ano? Faz depende da pele, tudo depende. Ela que vai te responder. Você faz, não ficou bem agora, aí espera mais um ano para fazer. É porque a gente vai fazendo um monte de coisa, né? E também tem os nutracêuticos que a gente também tem que tomar para ir ajudando. Porque assim, tudo vem de uma preparação de dentro também. Para o nosso corpo responder, para a nossa pele responder a formação. Não? Eu não preciso ficar calada, não. Mas vocês têm que contribuir, vocês são especialistas. Né? Então, para o seu corpo, por exemplo, o pessoal, toma colágeno. Mas o colágeno, ele é muito preguiçoso. Se ele não tiver incentivo, ele não funciona. Então, só tomar colágeno, se você não tomar os nutracêuticos e fazer as coisas, os procedimentos que tem para cada pele, ele não vai funcionar. Agora, se você tem a eco, né, para tomar todo dia. Toma os nutracêuticos, você faz, por exemplo, jato de plasma, a toxina, o microagulhamento, que é perfeito, e bioestimulador, essas coisas. E toma o colágeno, aí perfeito. Aí ele vai funcionar. Senão ele não funciona, ele era preguiçoso. É o conjunto, né? É o conjunto. Mas resolve mesmo. Bem, hoje a toxina botulínica pode ser utilizada em várias situações. Intradermicamente, subdermicamente, intramuscular, que é o mais conhecido, né? Para o tratamento realmente daquela ruga que aparece frente ao movimento muscular. Essa parte de reconstituição, eu tenho bastante dificuldade. Tanto no curso que eu fiz na pandemia, antes da pandemia, quanto agora... Tinha, porque a maioria... Não, mas é que eu não faço, né? Eu não faço isso. Eu não atendo paciente, né? Então, quando você faz todo dia, você pega
né, a prática. Só que assim, para quem só faz a teoria e não faz a prática, cada vez que você vai fazer a teoria novamente, você esqueceu. É verdade. E dá um nozinho na cabeça. Por quê? Tem que diluir conforme quantas unidades tem, conforme a seringa que você está usando. E tem que fazer os cálculos. Então, isso que eu tinha falado com a Nádia. Nádia, se prepara para explicar bem essa parte de reconstituição, para que as meninas que não têm experiência, elas peguem isso daí. Então, a gente vai... Elas têm experiência, mas agora a gente não vai ter tempo. Então, nós vamos ter que marcar um segundo momento para fazer só prática. Porque a teoria, vocês vão ter bastante coisa para estudar, para ver. Até para vocês diluírem, isso, tem que fazer. É muito legal aprender a Que legal. Às vezes quer fazer em Existe dois alguém, tipos na de mãe, diluição, isso. Vou falar. Né? Porque tem profissionais que dão preferência à diluição seca, que é 1 para 1. O que é esse 1 para 1? A gente dilui em NaCl, né, a 0,9%. Nunca em água destilada. Isso é a reconstituição que eu falei para vocês, porque a toxina vem num pozinho, dentro do frasco, estéril e liofilizado. Aí você vai introduzir dentro daquele frasquinho, e tem todo um cuidado, porque você não pode injetar aquele soro com pressão, porque ele vai quebrar as cadeias da toxina botulínica. Você não pode introduzir bolhas. Então você tem toda uma técnica bem delicada para fazer essa reconstituição. Você tem que inclinar, colocar o bisel da agulha voltado para o vidro e acrescentar gota a gota de forma lenta, depois fazer um movimento para que aquele soro entre em contato com todo aquele pó. Nossa, que legal. Eu falo que aquele ali é uma liturgia, sei lá, é uma coisa. Você fala, nossa, o que é isso? Um ritual, a palavra certa. E aí também tem uma coisa, doutora, que eu acho que é interessante, o soro estar, por exemplo, se for o Xiaomin, que você vai reconstruir ele, você deve colocar o soro em temperatura ambiente. Quando as outras toxinas que vêm já gelada, você colocar o soro gelado, para ele faz toda a diferença. Como se aumentar só um pouquinho, tá um pouquinho gelado. Diminuir? Desculpa, aumentar no sentido de deixar mais quente. Eu não vou falar mais, vou ficar quieta. Nem eu sei o que dizer. Não, Então, ela falou, porque às vezes você toma tanto cuidado, né? Na refrigeração da toxina, e aí você coloca um soro que está às vezes até aquecido, né? Dependendo do ambiente. Aí você vai perder a ação, né, da sua toxina botulínica por falta de cuidado, né? E o soro ele tem que ser esterilizado e injetável, né? Sabe? Aquelas ampolinhas os flaconetes. O flaconete que é próprio para isso é o injetável, que que vem com etiqueta amarela, né? Com etiqueta amarela. Eu tenho, acho que foto aqui. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Não é qualquer soro. Ela tá falando que o soro tem que ser soro injetável. É soro estéreo, né? Soro estéreo. Não só estéreo. Porque tem o estéreo e tem o estéreo injetável. Isso mesmo. Porque na verdade a gente fala para medicação. Aí vem geralmente com a etiquetinha amarela. Isso. Tem que orientar bastante o paciente, porque o efeito não é imediato, não é que nem um preenchedor, né? Que você aplica e já o paciente vê o resultado. Você tem que explicar para ele que o efeito vai aparecer do 13º dia até o 15º dia. E a duração? Aí tá de 6 semanas a 6 meses. Isso vai variar muito de paciente para paciente. A reação individual, se é um paciente muito expressivo, né, que está ali estimulando. A placa motora que sofreu a ação da inibição da toxina botulínica, o efeito sobre ela é irreversível. Só que o que ocorre? Por que volta o movimento muscular? Porque ocorre brotamentos de placas. Então aparecem novas placas que vão promover aquele efeito do movimento muscular. Você entendeu? Aquela placa que agiu a toxina, irreversivelmente ela não funciona mais. Mas outras placas vão brotar. Existe esse efeito.
do brotamento, essa característica, né, de reposição de placas neurais para a movimentação dos músculos. Aí vai falar a questão também da produção de anticorpos, o efeito vacina. Tem também artigos científicos, bastante coisa a respeito. Como evitar essa questão da produção de anticorpos, desse efeito tipo vacina? Usar sempre a menor dose necessária, manter intervalos mínimos de 12 semanas ou 3 meses entre as aplicações. E paciente que faz quimio e o rádio pode fazer também? Então, eu acho que estava naquelas contraindicações. Né? Apesar, como eu falei, estão usando na parte médica, né? Pacientes oncológicos, mas aí é outra finalidade, né? Ou talvez. Eu acho que nem também quem está fazendo um tratamento assim não está com essa cabeça. Né? Não, para a utilização da parte estética. Mas ia ajudar tanto a estima deles? Não, mas ela não está. Não está, a pessoa que está tendo tratamento oncológico. Então, a intoxicação em humanos, assim, seria raríssimo, porque para intoxicar teria que ter 3.000 unidades. E no caso de isso injetável, 30.000 se fosse uma ingestão oral, alguém ingerir. Fora da realidade, né? A quantidade é muito grande. Pode acontecer o encapsulamento da toxina dentro do organismo? Acontece já? Não convido esse termo, eu gostei. Encapsulamento? Não. Porque ela tem um ar de diluição muito amplo, né? Porque teve uma paciente que ela veio lá no consultório, ela fez um mento, ela aplicou, só que ela veio parecendo tartaruga. E quando ela voltou lá, falou que ela teve uma reação de encapsulamento. Eu tive preenchimento. Ela fez preenchimento. Tá. Eu te mandei, acho, uma amiga que ficou cheia de bola. Parece tartaruguinha aqui. Mas foi preenchimento ou foi? Não, botox. É mesmo, Você lembra? Mostra pra Cleusa. Ficou cheia. Tem que ver também, alergia, alguma coisa assim. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Também, às vezes, a pele ela tem que estar muito, muito bem higienizada, sabe? Às vezes você marca ali os pontos, mas isso foi na hora ou foi depois? Ela foi assim? Foi um dia depois. É alergia isso. Isso é alergia? Mas a paciente foi também. É porque na hora que você faz, às vezes pode ficar um pouquinho, mas é na hora que some. E ela não pode coçar, nada disso, né? Não pode, tem as contraindicações, né? Tem que ficar com a cabeça, tem que ficar, não pode ficar com a cabeça. Aí ela ficou assim depois, demorou pra, acho que ela tomou um antialérgico. Corticóide. Já melhorou. Acho que foi, Deram corticóide. Ela ficou desesperada. Isso aumenta a intercorrência, né? Mas você também saber o que comeu, saber tudo que ela tá tomando, tem que saber. Eu vi, Acho que no momento ele fala de antitoxina. Você viu aqui? Nossa. Interessante, viu? Diferente, né? Mas isso aí só fez toxina, não tinha feito só toxina. Pergunta se ela tem alergia a ovos. Perguntar, verdade. Às vezes usou. Olha aí que legal. O que é antitoxina que eu li? Aí, ó. Antitoxina botulínica trivalente equina. Pra cavalo, né? Pra cavalo, né? É como se fosse um antídoto. Isso daí tá na apostila da Cris. Porque tem esse tipo de toxina botulínica mesmo. É o tipo B, deve ser o B, o E, o mesmo, né? Para outro tipo de toxina. É outro tipo, para animais, né? No caso ali, ó, equina. Sim. Então ele é a formação dessa toxina, ou é B ou a E, ela é
do cavalo, né? Tipo no mesmo local. Mais com mais. Quer usar esse copinho pra lavar o céu? Não, ele tá lavando. Vocês colocam na anamnese de vocês assim específico se é alérgico ao ovo? Tipo, Tem que colocar. Tem que colocar. Vocês colocam alérgico de uma maneira geral. Não tem que colocar o ovo, colocar o específico. Ela desenha certinho, velho. É demais, É que eu já fiz isso daqui um dia em casa, num domingo. Só que eu não tinha essa tinta que era própria para pele, eu usei uma tinta Essa é própria pra de pele? artesanato. E a pele foi ressecando. Daqui, quer que eu faça? Era minha filha para fazer. A Nádia, depois passei para minha filha. Agora a Silvinha. Agora é Silvinha. Olha, Silvinha. Hein, Silvinha? Pra quem faz as resinas que ela faz, minha filha faz qualquer coisa ali. E Silvinha era só a família que chamava ela de Silvinha. Eu chamo ela de Silvinha. Ah, Silvinha. Eu vou voltar a chamar você de Silvinha. Então, nós vamos montar um curso de resina. Silvia e Letícia. Você faz também? Nossa, mas a Silvinha faz demais, hein? Dá trabalho ela. Não quer ser estética? Estética? Então, como eu mostro pra vocês, ela mostra. Tô aprendendo ainda, tenho muito que aprender ainda. Imagina pra ficar A bem. resina bem feita, Ela muito gosta. lindo, né? Ela gosta Eu muito. gostava dessa. Quer dizer, gosto, mas aí com a hora eu acabei parando de fazer. A Letícia fez o curso da garofa. Minha primeira especialização foi de dentística. A minha especialização eu fiz lá na São Leopoldo Mandique, dentística, mas não faço. Não A faço minha faz isso. isso. Eu sou restauração. Eu gosto de saber, só. Você fez o quê na São Leopoldo? Eu fiz especialização. 2 anos e 8 meses. Fez com quem? Fiz com a Adriana Junqueira. Ela é sobrinha do dono da Da Junqueira. E era duas especializações. Era externa. Harmonização você fez onde? Não. Fiz em de Mogi. Vai chegar fundo. Faz tempo que você fez? 3 anos. Pede lá um beijinho. Tem um colega da faculdade que fez lá, mas acho Aí eu adoro Quem é? resina, né? que é a Kátia. A Kátia, sim. O Marcos, eu não sei quem é, mas a Marta Kátia, sim. Silva, que também dá aula de endo. Marcos não, mas a E Kátia, sim. a Kátia fez especialização em odontologia legal comigo. Os dois estavam na mesma Eu turma. vou te mostrar ela, se é essa. Você faz o quê? Ai, meu celular Então, tá eu fiz especialização em Essa implante. professora quer dar Mas eu gosto de sequência à aula. prótese. Não, vai, é- Vivi. E aí agora eu tô fazendo É que eu queria harmonização, chegar no mas final eu do não fiz A diluição seca é aquilo que eu falei pra vocês. É um pra um. Tem profissional que gosta mais da diluição seca. Tem profissional que gosta mais da tradicional, que é a recomendada pelos fabricantes, né? Que é a diluição 1 para 2. Você utiliza 100 unidades da toxina e dilui em 2 ml de soro fisiológico. Vocês usam qual? Vocês gostam mais qual? Aquele para 2 é só para 2, né? 2 para 2. Eu já usei diluição seca, 1 para 1. Eu gosto da tradicional. Eu fiz umas vezes, só que fica muito chapado, né? Fica muito. Uma vez eu errei na diluição bem no começo. E aí ainda ficou chapada. Ela falou assim, não, acho que fica muito aqui. Acho que ainda tá linda. Ficou demais, ficou assim, ó. Com aquele sinal de metis. Agora eu faço 2 para 2, é. Faço 2 para 2 também. Um melhor, que aí você pode errar, entendeu? Você fez e ficou como? Assim, ó. Assim, ó. Ela falou, tá muito assim. Imagina, é a moda. É assim. Todo mundo quer ficar assim. Falei, como eu vou reverter isso? E a hiperdiluição já seria diluir mais. Aí já seria para um uso intradérmico, com uma outra função, né? Mais diluída. Para trabalhar mais a nível de pele, não a nível muscular. Tipo mesobotox ou microbotox. Os artigos em inglês falam mais esse termo, microbotox, do que mesobotox. Acho que é mais aqui no Brasil que usa o termo
Então, essa parte de reconstituição, eu acho legal a gente, não adianta a gente ficar vendo teoria. Tem que fazer na prática. Pegar as seringas, as agulhas, ter o produto, nem que seja um simulado, para treinar e fazer os cálculos para poder. Depois eu passei para vocês, no finalzinho, vão ter um monte de vídeos no YouTube. E eu tenho o curso da Camila Screen. Ela disponibilizou para a gente no curso uma tal de calculadora de toxina botulínica, de unidades. Mas eu não sei como é que... Eu mandei a Nádia ver para explicar para a gente, mas... vocês veem se vocês conseguem. Eu tentei entrar, sem ser pela minha conta, lá fala... Camila, que ela cobra... Camila Screen. Ela cobra R$100 para adquirir essa calculadora. Só que ela fala, só hoje, clique aqui e você obterá de graça. Então vocês tentam lá, clicar aqui. Senão eu vou ver se consigo passar para vocês de outra forma. Esse calculador. Então aqui eu baixei. Quer dizer, eu coloquei para vocês o link do YouTube da reconstituição do Botox, mas assim, pela Allergan, pela empresa. Essa reconstituição do Dysport também pela Galderma, a empresa que comercializa. E essa daqui foi uma conversão entre as toxinas, que acho que é uma médica que está explicando. Eu achei bem didático, porque ela tem ali, ela explica como você fazer a similaridade entre as unidades da Dysport, comparando com o Botox, e os similares ao Botox, porque usam as mesmas unidades, aquelas unidades americanas que eu falei que é diferente das unidades da Dysport, que é uma unidade europeia, Spearwood. Aí eu pus. Tudo em cima desse negócio de reconstituição, mas eu acho que o legal é fazer na prática, porque tem que levar em consideração muitas variáveis. Quantas unidades tem no frasco, qual o tipo de seringa que você está usando, se é de 50 unidades, se é de 100 unidades, se é diluição seca, se é diluição úmida. Para 100 unidades, né? Então precisa fazer passo a passo para sedimentar bem e não fazer confusão na cabeça. A forma também de pegar a embalagem, o manuseio, aonde você vai colocar, tudo isso parece uma bobagem, mas faz toda a diferença. Também, quem vem entregar essa toxina para você também tem que ser se ela tá bem refinada. Ela está reconstituída, então acho que não tem problema chacoalhar. O motoboy que caiu, aí pegou lá as caixinhas. Eu era recém-casada, um dia de chuva, assim, à noite, eu estava chegando em casa, eu vi o entregador de pizza, ele passou na lombada, aí a caixa da pizza abriu aquele negócio e caiu no chão e voou a pizza. Ela saiu fora da caixa e caiu no chão. Mas ele levantou, acabou a ligeireza, colocou dentro da caixa e pegadinhas malandras. Nossa! Não, eu vi! Foi isso que ele falou. Que eu vi. A embalagem não pode estar com aquele lacre. Tem que ver o lacre. Mas ele passou tão rápido isso. Mas dependendo da época nem tinha lacre. É verdade. Abriu a caixa, abriu a outra caixa. Tem que ver quantos segundos ele demorou para pegar a pizza. Né? Mas conta, né? Bem, tudo sobre reconstituição, como eu falei, aqui tem até também quadros, aqui tem probleminhas que é legal também para vocês resolverem para ver se fixou. E aí a gente, na prática, tira as dúvidas. O halo de dispersão, né? Existe diferença entre o halo de ação e o halo de dispersão, como a gente falou. A Dysport tem um halo tanto de ação como de dispersão maior do que o Botox, né? E os outros. A diferença, né? Também a diferença em relação à reconstituição, né? Se seca e úmida. Aí também é tudo mais com relação a essa questão de reconstituição, a concentração das unidades. Aqui também eu coloquei alguma coisa interessante com relação a essa questão aí. Aqui essas prints são da própria Allergan,
Quer distribuir. Ai, obrigada, Marcela. Ah, ó, é esse flaconete de soro, que é o indicado, esse de selinho amarelo. Aí a gente usa seringa Luar para diluir. Tem gente, a Nádia, ela usa muito essa agulha bem fininha, que é de leve, né? Eu adoro. Nossa, a gente não sente nada. Só que aí não dá para aplicar nos supercílios, muito pequenininhos. Senão não vai dar promulgador, né? Gente, eu sinto dor até sedada. até com a sedação eu sinto dor. Já aplicava. Nossa, eu sinto muita dor. Aí você pode usar seringa de insulina. Nossa, aquele anestésico, aquele lá de fazer tatuagem. Pode passar, Marcinha. Essa parte aí, TKTX? como é muito número, muitos cálculos, muita... Não, é facinho de fazer. Mas Ó, aquilo que a gente... aqui tem um resumo das questões de conservação. Ó, a Xiaomi, temperatura ambiente. É a única que você não precisa estar refrigerada antes de abrir. Marca, tempo de vida, armazenamento, é tudo tabelas que eu fui pegando, ou de apostilas que eu tinha, ou da internet. Esse protocolo fotográfico é muito importante. Eu queria pintar meu rosto inteiro e fazer esses movimentos para vocês verem. E conforme o tipo de movimento que você faz, assustado, esse sim é o tipo de cheiro ruim, evidencia as rugas nasais, né, o bunny lines, que é nariz de coelhinho, né? Tanto vista frontal como vista lateral, é bom você ter documentado para você poder planejar e é bom para depois o paciente não ver a diferença, né? Até para ele não cobrar de você um resultado que ele disse que não era esperado para ele, tendo que é visível o resultado. Pode passar, Marcinha. Aí então os músculos, né? Que normalmente a gente trabalha, é muito importante saber a direção, né? E o sentido de ação dessa musculatura. Aqui só esqueci de colocar aqui é o externo do mastoideu, esses daqui são os platíssimos. Eu preciso acrescentar aí, né? Esse daqui eu achei um trabalho, eu acho que é até um TCC de uma aluna que ela quis evidenciar como é importante o que eu estou fazendo, né? Ela fez pintar, né, o rosto para o ensino, né? Porque, de acordo com o trabalho dela, isso ajuda o professor a passar o conteúdo e sedimenta para o aluno, né? Porque tudo que é prático, né, que é lúdico também, ele fixa melhor, né? Então, eu achei interessante esse trabalho. Aqui realmente tem um resumo de cada músculo, que normalmente a gente paralisa a ação dele com uma finalidade, né? Então eu coloquei a ação, a quantidade em média. Isso daqui é aquela receitinha que eu falei para vocês, mas que vocês não têm que necessariamente, não devem seguir como receita. É assim, existe um consenso, uma média, que normalmente, né, se usa mais ou menos essa quantidade de unidades, se for Botox ou similares, e aquela de Dysport. Mas como eu falei para vocês, é muito importante porque há muita variação anatômica. Pode ir passando, Marcinha, vocês vão ver. Olha esse artigo. Olha a diferença de contrações em relação a essa musculatura occipitofrontal. Outro artigo mostrando essa questão das diferenças. Outro artigo mostrando essa questão das diferenças. Então não dá para ter uma receitinha de bolo, nem com relação à quantidade, nem com relação à posição, né, desses pontos. Corrugador, mesma coisa. Ó, a direção, ele é o corrugador do supercílio, ele traz para o centro, para baixo e para o centro, né? A sobrancelha. Tem alguns pacientes que fazem esse C aqui. Aí também tem a ação do depressor do supercílio. Esse que elas falaram que é um ponto mais avançado, precisa tomar cuidado. Mas assim,
É importante saber, porque se o paciente tem, principalmente os homens, que tem isso daí muito pronunciado, no formato de C, se você não pegar esse músculo e não aplicar nele, nesse depressor do supercílio, você não vai ter um bom resultado. A Nádia mesmo estava com uma paciente que ela falou para mim, ai, Vivi, eu já apliquei muito em todos os músculos, mas parece que não fez efeito nenhum. Tem que descolar. Então. Tem que descolar esse músculo. Descola primeiro para depois fazer a toxina. Você sabe então, como descola, né? Não, então, eu perguntei, ela pediu para mim perguntar para a Cris, aí a Cris falou, eu passei para ela, né? Mas eu não sei se ela sabe como que faz. Não, mas a gente faz isso, eu faço você para ela, super fácil, você também faz. Descola, que aí vai descolar toda hora, eu acho que vai ficar quando bom. descola é bem melhor, os meus resultados é mesmo. Então, aí na prática, a gente descola. Eles falam como descola, vamos fazer. Nossa, é super fácil. O músculo prócero é esse central, né, que ele puxa também para baixo, faz essa marca aqui, né, mais horizontal. Também nos homens ele é muito mais pronunciado. Naquele outro trabalho mostrando as diferenças, né, dessa região da glabela, né, de ação muscular, como pode mudar de paciente para paciente. Outro trabalho que também mostra essa questão das rugas glabelares, as diferenças anatômicas que existem de indivíduo para indivíduo. Aí ele tem as sugestões, né, de pontos, né, de aplicação de toxina. Então vocês veem como é muito variada essa questão anatômica. Aqui são protocolos de arqueamento de sobrancelha. Se o paciente quer um arqueamento ou não. E você tem que saber modular, porque às vezes o paciente até quer, mas ele não quer tanta. E às vezes a gente tem que pensar que a toxina botulínica, o que ela faz? Porque o paciente ele acha que se aplica a toxina botulínica e aquele vai ter um efeito. Na verdade, é onde você não aplica que o músculo vai continuar agindo. Eu sempre trato essa. Então, por exemplo, se você quer levantar o supercílio, né, a sobrancelha, naquele local você tem que aplicar, não aplicar ou aplicar, mas aplicar menos. Porque ali você tem ruga, então o paciente quer se livrar das rugas. Mas ele também não quer que a sobrancelha fique baixa, ele quer dar um up na sobrancelha, para a sobrancelha ficar mais elegante. Então você tem que saber modular isso. Aplicar menos, mas aplicar para diminuir a ruga, mas mesmo assim permitir que levante um pouco a sobrancelha. Então é a importância de você ver direitinho o que o seu paciente quer, né? E saber modular essas questões. Porque o paciente ele quer tudo de novo, ele quer diminuir a ruga, ele quer levantar a sobrancelha, né? Mas uma coisa pode ser contrária à outra. Pode passar. Orbicular dos olhos também. Existem vários padrões. Tem gente que faz uma ruguinha que sobe. Tem gente que faz ruguinha que desce. Tem gente que faz ruguinha reta. Tem gente que faz ruguinha que sobe que desce. Olha esse do nariz aí. Então tem que calcular também. Tem que individualizar. O bunny lines. Tem que tomar muito cuidado. Para pegar esse músculo aqui que é o levantador não, esse é o levantador da asa do nariz e do lábio. Se você pegar ele, você vai ter uma pitose do lábio, que o paciente não queria, você também não. É só você vir mais aqui, né? Você tem que vir mais para medial, e cuidado para não pegar muito na lateral ele. Você precisa saber bem aonde você está aplicando no músculo nasal, para não pegar um músculo que você não quer. Porque ele está muito próximo aqui. Eu acho que eu tinha que descer um pouquinho mais no nasal. O depressor do septo nasal. É assim, não são fios, não são preenchedores, mas você com uma pequena gotinha, uma unidadezinha de toxina botulínica, você pode ter um pequeno levantamento, né, da ponta nasal. Tem gente que tem asa do nariz muito alargada, também você pode fazer uma pequena aplicação. Orbicular da boca.
Mas também são músculos dinâmicos, aquele paciente que já é fumante, que já tem tem aqueles códigos de barras. Aí é bom fazer um mesobotox. Que é aquela parte que porque senão você pode ter pitose, né? A pitose. A Vivi falou que você reconstitui, aí você depois fazer um preenchimento labial aí, para fazer isso, some, entendeu? Você põe um pouco vem mais. um preenchimento labial aí, some todas essas rugas, não some? Some. Então, eu vi um curso da Piovesan, como é o nome dela, primeiro nome? Esqueci. Ela é a Bibi do... Bibi Piovesan. Gabriela, né? Gabriela Piovesan, que ela era o bico da Bibi, né? Uma coisa assim que ela começou na internet. Ela aplica botox no lábio, né? Para dar uma inversão no lábio. Ela aplica assim. Você tá com preenchimento, já faz tudo preenchedor. Já faz a inversão do preenchedor já. Músculo levantador do lábio superior e asa do nariz. Sorriso gengival. Esse daí é muito importante para vocês. Né? Esse é ótimo. Que são dentistas. Para mim não, que sou fiscal. E precisa saber, porque assim, no curso da Camila Screen, ela fala que tem paciente que mostra mais a região anterior gengival. E tem pessoas que mostram mais o corredor bucal. Então você precisa saber aonde você aplica, porque você vai ter variação. Né? E precisa saber muito de odontologia para saber indicar, porque assim, a expectativa do paciente às vezes é corrigir com a toxina. E às vezes o paciente tem problema esquelético, só com cirurgia ortognática, com ortodontia, com cirurgia gengival, quer dizer, tem que ter a indicação e você tem que saber o que você vai vender para o paciente. Às vezes você vai associar técnicas, mas não adianta você prometer que você vai corrigir o sorriso gengival de um paciente esquelético, né? A indicação era cirurgia ortognática, com certeza ele vai te processar depois. Né? Abaixador do ângulo da boca, aí aquele sorrisinho triste, né? Esses daí já são pontos avançados. Precisa tomar muito cuidado com os pontos avançados, justamente para você saber as intercorrências com relação, os pontos mais seguros de aplicar são esses do terço superior. Justamente, você agindo numa zona de segurança, que depois eu vou mostrar para vocês, fugindo da pitose, né? Da sobrancelha. Pode pegar o Então, aí você vai ter... Eu peguei uma amiga minha que fez curso. Porque os músculos eles estão muito próximos uns dos outros. Se você não tiver a noção certa de onde está a localização daquele músculo que você quer atuar, você pode pegar outro. E ter um efeito rebote. E não tem também as variações anatômicas? Sim, tudo tem, né? Tudo tem. Por isso que é importante avaliar o paciente, fazer movimento, palpar, verificar o que está acontecendo, a espessura dele, a localização, fotografar. Isso é só chegar e esse é tranquilo. Esse é aquele, o queixo celulítico, né? Parece casca de laranja. Tem pessoas que têm, ele é um músculo forte, inserido em osso, então ele, quando ele todo mundo dá assim, ó. Acho que eu tenho todo mundo. Eu aplico em mim. Olha como eu tô. Assim você não tem. Eu tenho sim, ó. Bem, aqui para nossa área, né, em relação ao músculo masseter, eu coloquei uns artigos bem legais que mostram os pontos bem legais de aplicação da toxina botulínica para o masseter. Acho que é esse artigo aqui, que ele mostra bem. Olha, não tem como você errar, gente. Você pede pro paciente morder bem forte, você vai sentir, ó. Ele trava, ele fica duro. Então todo mundo colocar a mãozinha aqui, vai. Eu gosto de fazer aqui, ó. Aqui tem que eu faço também. Você faz aqui. Não adianta nada aplicar aqui, aí você aplica. Sim, quando você trabalha com os elevadores, né, tem que trabalhar com os dois, o temporal e o masseter. Ele é muito forte aqui, ó. Ó, tô sentindo o meu. É uma maravilha bater dentro do puxismo. Aqui e aqui. É ótimo. Mas cheio de toxina, viu? É normal dor de cabeça, não é? É. Porque eu fico com uma dor de cabeça quando eu faço. Uns 2, 3 dias. É normal ter dor de cabeça.
O músculo temporal. Aí os músculos envolvidos na TTM, como elas falaram, não adianta você só aplicar numa seta, você tem que trabalhar também no temporal. Todos os músculos elevadores, né? Se por acaso todos não, cair numa arterinha assim, se aplicar e se injetar dentro da artéria. Faz o sinalzinho da cruz ainda. Aí você faz o sinalzinho da cruz, aí você começa a orar o que você tem mais fé. Não acontece. Não, assim. Ficou imaturo. Não, mas esse não, mas aí tem que ligar, a agulha é muito fininha. A agulha é fina e a quantidade também é pequena, é diferente de um preenchedor, né? Que você pode ter uma obstrução e uma necrose, porque você bloqueia a passagem, né? De irrigação. O músculo platisma. Esse efeito da Nefertiti, ele na verdade, é um conjunto de ações que você faz nos músculos platisma e aqui na borda da mandíbula, que dá esse efeito, né? E com o envelhecimento, a gente vai tendo, né, essa musculatura puxando para baixo, o peso das coxins gordurosos puxando para baixo, e a gente vai perdendo esse contorno, né? Então vai ficando aquele gordinho aqui que chama jol, né? Tem que fazer emagrecimento facial. Olha quanta coisa você tem para fazer aqui. Tem um pouquinho. Então, tá ótimo. É legal fazer até meio como preventivo, porque as pessoas que têm mais de 50 anos, elas já têm, assim, isso muito evidente. Então, a partir dos 40 já começa a fazer para diminuir. Que nem eu fiz lá com a Cris os fios de tracionamento, né? Eu acabei não fazendo, mas preciso fazer, quero fazer agora quando eu colocar na dinâmica nossa, toxina botulínica. Eu quero fazer aqui, até para preservar a ação desse fio por mais tempo, porque o fio quer fazer um up e o meu platisma quer fazer um down. Então eu vou perder o efeito desse fio que não foi barato. Não foi. Então eu precisava ter feito já, né? No contorno, a aplicação da toxina botulínica. Né? Só um custo. Não, como é que a gente é caro, né? Nossa, são caros demais, Esse gente. negócio é caro demais. Você não sabe dos fios ainda, quando contar você chora. Pelo amor de Deus. Aqui é um artigo legal que mostra quais são as áreas de risco que a gente deve evitar. No terço superior, que principalmente é onde a gente mais atua, né, porque são as áreas mais, eu não sei, mais requisitadas pelo paciente, as consideradas mais básicas, né, todo mundo, até num curso mais simples, já começa fazendo, é fugir dessa região próxima, né, do supercílio, dar uma distância. Eu já vi em artigo 1 centímetro, já vi em artigo 1,5, já vi até 2. Então, você vê da borda da... Como é que chama isso daqui? Íris. Da íris, sim. A íris é o de da lateral da íris. pupila. Até a 1,5, vamos supor, do supercílio. Essa parte aqui você deve evitar, para você não ter pitoses, né? Da sobrancelha. Agora, daquela região para cima, você pode trabalhar. Bem, cada um, eu tinha até traduzido. Depois eu vou passar para vocês o que está falando ali, que eu não enxergo. Mas você sabe que tem... Dá para aplicar aqui também, mas isso é mais avançado. Você entra aqui para dar uma levantadinha. Na caudinha, né? Eu sempre faço isso. Superficial. Eu sempre faço isso. É só uma você pontinha. faz, se for bem caidinha essa pontinha aqui, assim, bem caída, aí você coloca, em média, 2 pontinhos aqui e 1 aqui. Ou se tiver mais ou menos, só 1 aqui. Fica super bom. Pega pra mim. Mas é bom fazer isso, sabe? Quando tá meio caidinho, tudo aí assim. Aí não levanta, ele só fica normal. Bem legal. Pode fazer sem medo. Porque esse músculo aqui, né, ao redor dos olhos, o orbicular dos olhos, né, ele traciona para dentro, né, a musculatura. Então ele traciona a caudinha do
da sobrancelha para dentro. Então, se você só neutralizar o occipito frontal, mas não fizer aquele detalhezinho ali na caldinha da sobrancelha, você vai ter ela riando. Eu, por exemplo, sou arreadora de caulinha. Tem gente que já tem uma anatomia mais, né, elegante da... Eu não tenho, eu tenho isso aqui caidinho. Mas aqui é tudo também então, ainda que os olhos, é tudo. Tem que fazer. Linda, né? Deus não ajuda tudo. Deus ajuda só um pouco. Também, para uns eles dão altura, Exatamente. E uma pele já bronzeada, para outros ele dá olho azul, Dá para nascer com tudo, né? Mas eu trocava olho azul nessa altura. Localização... isso daí é um artigo do Cotofan. Vocês já ouviram falar bem? Elas sabem, né? Cotofan. O Cotofan, imagina a pessoa da harmonização da anatomia. O Cotofan. Então, a gente tem músculos aqui que puxam para baixo, músculos que puxam para cima, e você tem que trabalhar mais nessa área aqui da convergência dessa musculatura que fica brigando. Então eu coloquei para vocês esse artigo legal do Cotofan, e esse daqui foi da revista Face, que eles fizeram as mesmas fotos, só que em mulher. Apesar que no artigo original dele, ele obteve esses mesmos valores de ação da musculatura em porcentagem, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Pode passar. Aí eu achei legal, isso aqui é de uma apostila que eu tenho, que eu passei para vocês ela completa também, que mostrou áreas de segurança de todas as áreas de aplicação, do terço superior, do terço médio e do terço inferior. Pode passar, só para área dos periorbitais, falando qual é o risco quando você atinge essa área de risco, qual é a área de segurança que você deve agir. Isso até eu fiz ontem. Área de segurança para as infraorbitais, para aquele pontinho da toxina, para o nasal, para o orbicular da boca, para o masseter. Mas tem para a linha de marionete, né? Para aumentar, para as bandas proximais e o contorno da mandíbula. Isso daí eu peguei da apostila que é unidades médias, né, de aplicação, mas como eu falei para vocês, é tudo médias, na verdade tem que ser individualizado. O mesobotox, que é aquela diluição mesmo da toxina botulínica, ela já foi reconstituída, ela já está no formato líquido e ela vai ser mais diluída para aplicação, mas na derme. Para dar uma qualidade melhor, uma hidratação melhor, tá vendo? Aplicações só com o bisel da agulha, na forma de pápulas, mas na região da derme. É como aplicar o mesobotox. As causas de falha terapêutica vai desde a injeção inadequada, reconstituição, armazenamento, diluição, presença de anticorpo, dose... Bem, são vários momentos que você pode ter falhas, né? Aí são algumas formulações para anestesia tópica, que ela falou que ela tem muita dor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem baixíssima dor, eu nem preciso de anestesia para fazer botox, por exemplo. Mas tem pacientes que têm. Então, essa fórmula manipulada a doutora Cris, né, que recomenda. E esse daqui que eu peguei. Recomendações também na internet. Já produtos prontos, né, na drogaria. Efeitos adversos, a dor de cabeça, quimose, alergias, náuseas, edema, complicações, hematomas e mitose, principalmente. Aí também está na apostila da Cris, né? Para se você tiver hematomas, essas pomadas, cadê líquido, mitose palpebral. Vocês conhecem o Etna? Sim. Então também pode ser utilizado. Os cuidados pós-tratamento, que a gente... Vocês ainda estão passando esses cuidados? Sim. Evitar deitar por 4 horas.
Também quem for fazer toxina, tá passando ali. Então esses são os potencializadores. O zinco toma 15 dias antes, ele faz ele prolonga o efeito da toxina. Legal, muito legal. Bem, ficha de avaliação. Eu passei para vocês um monte de coisa de impresso. Anamnese, ficha de avaliação, cuidados, né, pós-procedimento. Eu tirei da internet isso daí. A Nádia até tinha material, eu só tinha feito em mim, mas não tinha em pacientes que eu não faço, né? Antes e depois, em algumas situações. Esse material tá onde? Eu não recebi. É porque ela não passou para mim o seu e-mail. Eu passei, mas acho que eu passei um pouco mais tarde. Então eu não vi, vou te passar então. Tá bom. Eu passei por e-mail, mas como era tanta coisa, teve gente que não recebeu, porque acho que já estava com as caixas cheias. Aí eu ia ver com quem entende de internet, como é que eu ia mandar pelo e-transfer, ia fazer um zipado, não sei nada disso. Aí a aula eu acabei mandando pelo WhatsApp, mas aí faltou você, está no grupo e pode te passar. Essa aula toda tá lá. As bandas plots mais. Essas bandas plasmáticas aí, na verdade, eu nunca fiz. Nunca fiz em mim, nem fiz em nenhum paciente. Mas tranquilo. É super tranquilo. Então, pode fazer nas... Eu vou comprar com 500 unidades de Eu te explico o seu álcool que você põe, tá? Você põe facinho. Sorriso gengival. Não dá nenhum problema de musculatura de... Dá só a limpeza no pescoço. Isso sim. Olha, isso eu reparei mesmo nos pacientes. Eu descobri agora esse sinal de Mefisto. Esse aí é o Wi-Fi. Esse é o famoso. Esse é o Wi-Fi. Não, mas eles estão falando que depois da aplicação da toxina botulínica, fica isso daqui enrugado, porque levantou tanto o supercílio, que ficou com aquele, né, o olhar maquiavélico, diabólico, e aí fica enrugado aqui. Aí eles estão falando para ir na consulta de retorno, você fazer uma aplicação tipo um mesobotox, mais diluído. Para você disfarçar Sabe o que dá para fazer também? Microagulhamento. Até teatro de plasma? Não. Microagulhamento. Bem, isso daí foi isso que eu falei para você, da doutora Camila Screaming, que é aquela calculadora de toxina. Aí vocês veem se vocês conseguem entrar. Se vocês não conseguirem entrar, a gente conversa com quem entende de... Seu marido também entende, né? Silvinha, meu marido também entende. Quem entende de TI, me ajude para passar para vocês. Mas precisa entrar. Bom, Deus também entende. Né? Não tem mais.